Oi, gente. Eu vim de um evento agora, né, que eu observei alguns profissionais que trabalham com o oferecimento de serviços, né? Pessoas que trabalham oferecendo seus serviços para pets. E eu vi uma preocupação bastante interessante, essa capacitação, essa preocupação que eles tinham com a responsabilidade que eles poderiam ter em relação a essa relação de consumo. E aí, cheguei quase agora, hoje não vai ter chroma key, hoje vai ser uma conversa simples. E aí, no meio do caminho, eu vinha pensando, não é, qual seria a nossa conversa de hoje. E eu decidi falar sobre algo que está em crescente expansão, até pela praticidade. Hoje a gente sabe que nossas vidas são extremamente corridas, não é verdade? E que o tempo que a gente pode economizar, a gente vai tentar, né? Poupá-lo, né? Então, se eu quero comprar alguma coisa, só pensar em sair daqui, pegar o carro, andar uma certa distância no trânsito, enfim, isso já me dá uma certa agonia, porque a gente sempre tem muita coisa o que fazer, não é? E aí vem a praticidade desses dias virtualizados que nós temos, que é a internet, né? Então, como é simples a gente abrir um site, abrir um aplicativo e pá, realizar a compra, né? Então, esse comércio virtual ou o e-commerce, ele está em franca ascensão. E no mundo pet nem se fala. Tem um sitezinho aí famosinho, eu não vou dizer qual é, mas também não se admirem se lojas que vocês conhecem, lojas físicas, daqui a algum tempo comecem a trabalhar com esse tipo de comércio, lançando aplicativos para isso, porque essa é a tendência, a gente tem que acompanhar a tendência, principalmente o empresário, tendo em vista que as atividades empresárias, elas são extremamente mutáveis, né? Então, ou se adequa ou sai do mercado. E aí a gente entra numa questão muito interessante, né? Primeiro ponto, será que eu estaria ali numa relação de consumo? Olha, o e-commerce, né? Primeiro, ele é caracterizado por ser um contrato de adesão. A gente não tem muita margem de negociação, não tem como pichinchar, não, é aquilo dali, né? A pessoa, o fornecedor coloca o produto, né? Coloca o valor que ele está disposto a receber para retirar aquele produto do seu estoque e lhe entregar, e as formas de pagamento ou condições de pagamento que ele pode até facilitar, mas tudo está ali. O consumidor, ele só tem uma opção: aceitar ou não é? Então, esse contrato de adesão, ele tem pouca margem de negociação. Mas mesmo assim, algumas características não podem deixar de ser observadas. Primeiro, é um contrato atípico, né? A gente não tem essa tipicidade. Ele vai se perfazer com o aceite do comprador. Então, no momento que eu clico lá, aceito comprar aquela bolinha que eu vi para os meus cachorrinhos. Então, ali eu já tenho perfectibilizado essa relação de consumo. Mas mesmo assim, eu preciso ter algumas características de validade nesse contrato, como, por exemplo, a capacidade das partes. Então, não seria válido um contrato firmado com uma criança, por exemplo, não é? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que ter, sim, os elementos mínimos de validade do contrato. O objeto lícito, por exemplo, tem que ter. Eu não posso comprar algo que a lei diz que seja ilegal. Eu não posso comprar... eu não posso ver comercializado certos tipos de produto que a lei diz que são irregulares, que a lei diz que não podem ser colocados dentro do comércio. Tá certo? Então também é um outro elemento. Aí a gente chega num ponto bastante interessante. Quando o produto chega, né? Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo. Às vezes a gente entra nesses sites de compra virtual, se empolga. Já varei madrugada sim, mexendo em aplicativo de sites de compra. E aí quando o produto chega, não era bem aquilo que você queria. Vamos lá, no mundo pet, você compra uma câmera para monitorar seu pet. Lá tem a propaganda que você do trabalho vai conseguir ver seu pet. Quando chega, só pega por Bluetooth e no máximo por 500 metros. Pronto, acabou. Eu que trabalho a 15 quilômetros da minha casa, acabou. Para mim não serve, não é? Ele não vai se prestar aquilo que eu desejava quando efetuei a compra, quando realizei o pagamento. Então, por conta disso, o artigo 49 do CDC, ele traz um direito específico, né, relacionado ao direito de desistência. Você, consumidor, que comprou algo pela internet, quando chegou não era o que você queria, o que é que você pode fazer? Desistir. Você tem 7 dias de quando chega a mercadoria na sua residência, ou seja, do recebimento, para reclamar, para expressar a sua insatisfação e desistir do negócio, porque aquilo que fora prometido não era o que você esperava. Até porque quando a gente anuncia algo, né, que induz
um consumidor a erro, ou seja, ele compra pensando que vai ter acesso a algum tipo de produto, alguma funcionalidade do produto e efetivamente não tem, ou tamanho, enfim, a gente está dentro de uma publicidade enganosa. Né? E publicidade enganosa dentro do nosso ordenamento jurídico é uma prática abusiva de relação de consumo, né? Então é bem interessante a gente falar sobre essa temática, porque a gente hoje vê uma infinidade de fornecedores que estão enveredando para a internet, até porque o mundo está digitalizado, né? A gente, justamente por aquela questão do tempo, que eu já havia mencionado para vocês, é muito prático, tudo que a gente quer, a gente resolve via internet, até transações bancárias a gente faz por um aplicativo de telefone, né? E assim, só para falar para vocês que, falando em banco, também a gente vai ter a aplicação do CDC em caso de qualquer confusão, mas a gente não está falando disso. A gente está falando da questão do mundo pet e do direito do consumidor, né? Que eu adoro, que é a minha linha de pesquisa, que é onde eu estou focando os meus esforços de pesquisadora nos últimos anos. E com relação às relações de consumo realizadas via internet, a gente tem sim essa proteção, e óbvio que a gente não poderia deixar de observar o que diz o texto normativo lá, quando eu falei lá do direito de desistência, tá certo? Outro fato extremamente importante para trazer para vocês é com relação à segurança desse tipo de relação. Meus pais, por exemplo, eles ainda são muito receosos com essas questões de realizar qualquer tipo de transação, pagamento, fornecimento de número de cartão de crédito, aquele código de segurança que tem atrás do cartão, para esses sites, para a internet. Eles são extremamente receosos com relação a isso, e eu não tiro a razão deles, tendo visto o número de fraudes que a gente verifica hoje em dia, principalmente no cyberespaço, não é verdade? Só que o fornecedor, quando ele se propõe a mercantilizar via internet, ele tem que oferecer ao consumidor um ambiente seguro, com criptografia de dados, segurança mínima, para que a gente não venha a ter nenhum problema com relação a isso. E aí já fica a dica para vocês sempre tenham cuidado nos sites que vocês estão fornecendo dados importantes, principalmente dados bancários, dados de cartão de crédito, código de verificação de segurança, porque isso pode trazer um problema enorme para vocês. E aí, como eu disse a vocês, né, eu tinha parado aqui rapidinho para falar um pouquinho com vocês. Meu dia hoje está bem tumultuado, né, envolto em pesquisa, envolto em compromissos externos, como eu disse, acabei de chegar num evento PET, mas relacionado à capacitação e o cuidado desses profissionais para com o consumidor. Mas eu disse, não, eu tenho que gravar alguma coisa aí pro pessoal, até pra gente não parar as nossas pesquisas, não parar as nossas interações. Então eu vou manter o nosso cronogramazinho, tá certo? De encontros a cada 2 dias, para que a gente possa fomentar esse debate, certo? Então, até a próxima.